Existe uma discussão muito eu vou abrir, não vou falar nomes, mas tem um caso nosso aqui, onde se percebeu uma fraude na construção da holding para exatamente excluir um parente, um filho fora do casamento. Como isso é tratado no direito sucessório? A fraude do direito sucessório exatamente para fugir das regras, né? Assim, então, o direito sucessório tem um monte de limitações, ou seja, você tem direitos dos herdeiros em relação à expectativa, em relação ao que pode, o que não pode, o quanto pode antecipar, antecipação de legítima, o que pode ter trazido a colação depois, o quanto você pode testamentar ou não e tal, e você tem a holding ali onde você consegue ter uma liberdade de administração desse bem maior a ponto de interferir nesses direitos sucessórios. Isso acontece muito, isso já visto muito casos onde a ideia original é de fato alijar um herdeiro. Exato, o direito de herdeiro, como fazer, como identificar, como é a reação de quem está fazendo a holding, qual o risco para quem está fazendo a holding também de eventualmente uma anulação, enfim, do negócio jurídico criado para proteger, que acabou sendo anulado e trazendo mais problema depois. Assim, perfeito. Vou começar como eu trabalho agora e voltar para um passado. Eu acho que vai fazer sentido. Tanto que eu coloquei, holding não é para todo mundo, apesar de eu ser o Dr. Holding. Checklist de documentos para a gente fazer uma triagem. Responsabilidade. Estudo de viabilidade. Para quê? Muitos começam com um contrato social. Vem aqui, tu quer proteger esse teu patrimônio, quer blindar esse teu patrimônio. Tem muita gente que usa a blindagem patrimonial, que eu não gosto de usar, eu uso proteção patrimonial, e a gente tem camadas de proteção patrimonial. Se eu deixar na pessoa física, está exposto. Numa pessoa jurídica, tem uma camada. Numa holding doando essas cotas com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, eu tenho outra camada. Uma offshore, jogando isso de forma lícita, declarando no imposto de renda aqui no Brasil, jogando para fora, uma outra camada. Então, eu tenho várias camadas protetivas. Lógico, se eu for passar por cima de alguma situação ilícita, ou se eu for buscar alguma fraude, isso pode ser derrubado a qualquer momento. Então, eu já excluo isso num checklist. Eu já falo, não, esse tipo de serviço eu não vou trabalhar porque você vai ganhar tempo, pode ganhar até pela morosidade do judiciário, mas eu não vou te entregar alguma coisa como se eu entregasse... Um castelinho de areia. Exatamente. Então, mas tem situações que o cliente tem 5 milhões em execução fiscal, por exemplo, aí tem um patrimônio de 50 milhões. A gente pega 10 milhões do patrimônio dele, faz uma avaliação, leva para a Procuradoria da Fazenda Nacional e fala, olha, eu tenho isso aqui bem suficiente para adimplir essa dívida. Eu vou fazer um planejamento com o restante e isso é lícito. O próprio CTN permite isso. Eu não posso pegar tudo e colocar naquele conjunto com o objetivo de fraudar, evasão de divisas, enfim. Então, o grande cenário... Isso geralmente cai mesmo. Cai, exatamente. Ponto. Então, assim, quem estiver ouvindo, assim, não adianta. Isso não vai servir para blindar a fraude. Vai cair e acabou. Vai cair. Então, e aí a gente faz um trabalho, eu falei, de trás para frente, né? Vou voltar agora aqui. O que as pessoas ouvem falar de holding? Já no noticiário, em qualquer lugar, que é algum mecanismo ilícito. Ou ilícito. Né? Mecanismo ilegal. A gente só ouve isso. Que não sei quem criou uma holding, depois uma offshore, isso aí foi derrubado. Então, a nossa associação, a gente não trata isso na faculdade. Senso comum já mostrou isso. Né? E aí eu venho desmistificando isso com um mecanismo que toda e qualquer empresa pode ser utilizada para uma finalidade ilícita. Então, não é só a holding em si. Mas ela é um instrumento que pode ser usado... Como a gente tem diversas, sociedade de encontros de participações, eu tenho aí trust e outros mecanismos que podem ser utilizados para o bem ou para o mal, digamos assim. E aí, nesse ponto específico, é muito comum ter pessoas que querem, olha, eu tenho um, talvez mais filhos fora do casamento e eu quero deixar eles de fora. Não é essa a recomendação. Apesar de que a gente pode não colocar eles na holding, mas eu posso deixar patrimônio suficiente para ele. Ou criar uma holding para esse outro filho. Ou, enfim, eu não tenho ali o affect societate com todos os familiares sim. Até para se você quiser proteger, até esse ponto eu acho bem interessante. Até se você quiser proteger alguns filhos em detrimento de outros, existem estratégias para garantir essa proteção. Isso. Não fazer uma holding de qualquer jeito, ali já é o cara e lá na frente vai anular. Porque você está postergando um problema. Você está buscando ali, eu quero reduzir o TCMD. Geralmente esse problema vai estourar depois que o cara...
Então, eu verifiquei que muitos já buscam como primeira palavra a paz. Eu quero a paz, eu quero morrer em paz, eu quero viver em paz, eu quero trazer isso. Quero que meus filhos tenham paz. Exatamente. Então, parece meio, não, Felipe, não é, isso é filosofia. Não, não é. No fim do dia, eles começam a observar que eles querem que os filhos, na ausência deles, eles tenham ali um caminho para seguir, trilhar. E aí pode ser, como já teve casos em que a gente faz uma holding, tem ali 4 filhos, cada um trabalha numa atividade, seja do agronegócio ou não, mas vão pegar do agro, e eles não querem ficar juntos. Então a gente já estabelece que na ausência dos patriarca e matriarca, dos pais, vai ter uma cisão, uma quebra na empresa, cada um vai seguir o seu caminho, tá ali no acordo de sócio. Ou que um vai comprar o dos outros em 20 anos, porque ele não tem condições de indenizar da noite para o dia. E o Código Civil fala que tem que liquidar em 90 dias, e quem é que vai ter esse dinheiro para pagar? Então a gente estabelece regras diferentes, e aí 99% dos contratos sociais é a regra padrão, então a gente muda essa regra, para que o juiz, quando vai analisar, fala, não tem por onde escapar para aplicar a regra geral. Exatamente. Então aí eu tenho um desenho em que tem fraudes grandes, tanto na parte tributária, enfim, mas também fraudes familiares, em divórcio, não é só o filho fora do casamento, ou deixar um outro filho de fora, mas em divórcio realmente, de passar esse patrimônio para uma holding e de repente pegar uma parte maior para um lado, ou na hora de indenizar ali, uma comunhão parcial, o cônjuge, que era sócio da empresa e o outro não, mas pela comunhão parcial adquirida ali junto, teve uma participação, e aí a própria empresa já diminui o capital social dele, para botar ele, ele teve uma alteração recente do capital social, ele só tem 2%, ele tinha 25%, mas agora só tem 2%. É com base nesses 2 que a gente vai fazer essa divisão. Então, tem mecanismos para tudo que é lado. E aí vai do profissional saber qual área que ele vai querer atuar, inclusive, e as responsabilidades dele. Então, todo desenho que eu faço, pegando o inglês aí, que eu estudei bastante antes de vir para cá, a gente faz uma comfort letter, tá? Que é justamente essa carta de conforto que eu vou desenhar ali e falar assim, toda ausência de informações que você que deixou de compartilhar aqui comigo é tua responsabilidade a partir de agora. Então faltou isso, aquilo, ou não, tá ok. Da mesma forma, não te passar a perna também, né? Exatamente. Não te usar como um meio de fraude. Exatamente. Então a gente tem que ser inteligente a esse ponto, porque, lógico, você consegue cobrar um valor mais interessante, mas tem uma responsabilidade gigantesca por trás nesse desenho todo. Essa comfort